Olá, vamos retomar a nossa conversa com a Raquel Querubina. Vamos ver se dessa vez os nossos roteadores não nos pregam peças. Então eu estou aguardando a Raquel chegar, vou avisar para ela que já estamos aqui online, a gente retomou. Nós retomamos esse nosso bate-papo porque a nossa live estava com muitos problemas, então a gente reiniciou o roteador para ver se agora ele dá mais estabilidade a esse nosso bate-papo. Enquanto isso, vocês podem enviar alguma sugestão de comentário ou pergunta para fazer para Raquel. Vamos ver, a Raquel acabou de chegar. Vamos convidá-la para ela entrar ao vivo e a gente retomar essa nossa conversa. Opa, minha querida! Eu vim, eu vim para perto do roteador aqui para ver se ele melhora, não é possível. Ajeitar aqui. Oi? Pronto. Eu estava só aguardando você se organizar para a gente retomar esse nosso bate-papo. Então, vamos tentar aqui ver se a gente consegue retomar, né? São Gena, coisas, essa são que está coisas da. falando aí, saudades, Gena Leão é uma amiga minha também, palhaça. Ela é do Rio Grande do Norte, do Circo Grock, que Gena, ela é uma das primeiras palhaças, né? Do Brasil e ela, há muito tempo, ela teve que se vestir de palhaço, né? Para poder apresentar-se como com o seu companheiro de cena, que é o palhaço espaguete, porque as pessoas não aceitavam a palhaçaria feminina. Até alguns anos atrás era uma coisa muito, muito rara a palhaçaria feminina. E até hoje a gente Sim. percebe que as pessoas têm uma certa dificuldade. Eu tenho gente que não consegue falar palhaça quer. Fala palhacinha. Ou palhaço, parece que é uma coisa assim que tem medo de dizer palhaça, é palhaça mesmo, palhaço. E Gena é essa figura que traz toda essa energia, essa força, essa história. Ó, a Gena aí, ó. Pois Menina, é. eu já estava aqui pronta para dormir, troquei o vestido. Pô, que maravilhosa. É Gena, claro que por eu muito entraria. tempo, me deu abrigo aí no Circo Grock, dormi aí debaixo das lonas aí, do céu de lona do Circo Grock. E na época que eu fazia mestrado, né, na UFRN, é uma maravilhosa minha E eu, amiga. quando eu Beijo, entrei, linda. eu não estava conseguindo falar, comentar, e haja eu aperrear, e o professor. Quando eu estava conseguindo falar, diga para ela que eu amo o trabalho dela. Que eu falei tanta mensagem, não consegui. Ainda bem que eu consegui. Eu estava com muita Pois é, ainda está saudade. aqui. Está aqui ao vivo, já disse para Raquel. Tu E tá é igual a rua. Aqui é igual esse processo de rua. Vem sempre intervenções. E eu Estás estava aonde, Mas amiga? seja bem-vinda. aqui pronta para dormir. Eita, entrou agora a Fronha. Pronto, faz logo a live com Fronha também. Fronha, Faz meu logo uma amor, reunião, daí. faz logo uma reunião de palhaço aqui. Pois é. Uma das questões que eu ia perguntar, Raquel, e também aproveitando a agenda, é essa visão que é machista na arte da palhaçaria. Sei que toda a arte ela teve evolução, mas ainda persiste essa visão machista da palhaça. Tem que ter alguns elementos do palhaço, porque eu conversei com uma palhaça e ela estava falando para mim que ela está em busca da linguagem dela enquanto palhaça, porque a palhaçaria feminina ela tem um outro caminho. Mas como é que vocês dois veem isso? Ah, eu passei uma história bem interessante, assim, né, na minha vida, nessa jornada palhacística.
Realmente eu tive uma época aí, né? Logo no meu início, né? Quando eu terminei o curso de teatro e decidi mesmo que eu não queria ser atriz. Eu sei que uma atriz pode fazer um personagem de palhaça e a palhaça de repente pode fazer algum personagem que não seja palhaça. São muito envolvidas, né? A palhaçaria, a atriz, assim, o ator, né? Mas só que quando eu percebi o que é ser uma palhaça, eu decidi assim, não, eu quero ser palhaça. É isso que eu quero Hum, ser. Eu não quero ser uma atriz assim que eu vou fazer uma peça de teatro, fazer uma rainha, ou fazer uma professora, eu fazer uma fadinha, ou fazer não sei. Não, eu quero ser uma palhaça, né? E a palhaça a gente sabe que é você, totalmente, né? Você é a sua palhaça, é o seu palhaço. Então quando eu percebi isso, eu fiquei muito feliz, desisti de todos o que eu estava pensando na minha vida e fui me lançar, né, nesse mundo, né? Só que quando eu fiz isso, não consegui trabalho em nenhum lugar. Eu ia atrás de me apresentar e tal. Isso faz tempo, viu? Faz um bom tempo. Eu Não comecei, revelaremos, não eu já revelaremos o período. não existia mulheres assim nessa profissão, pelo menos assim que fosse mostrada mesmo, né? Elas estavam ainda escondidas atrás da roupa do palhaço, né? E foi aí que eu, para começar a trabalhar, eu tive que me vestir de homem, né? Tive que ser o palhaço, colocar mesmo um disfarce. Eu me senti disfarçada, porque a minha palhaça Ferrugem não é um disfarce para mim, é o que eu sou, né? Mas o meu palhaço Ferrugem que eu fiz uma época, eu estava disfarçada. Eu estava querendo trabalhar, né, na minha profissão como palhaça. Como eu via dificuldade, então eu tive essa solução de fingir para todos que eu era um homem, não era uma mulher fazendo um palhaço, não. Eu era um homem. Eu chegava como um homem, que é diferente ter uma mulher que faz um palhaço. E eu tive que ser homem, as pessoas acharem que eu era homem para poder me aceitarem. Entendeu? Não era a pessoa sabendo, tem uma mulher que faz um palhaço, um masculino, e vou contratar ela, não. Eu tinha que passar por homem mesmo para ter os meus trabalhos. Então foi essa a diferença. Tem palhaças que fazem palhaços porque quer fazer. Porque a energia dela é essa mesmo, é para ser palhaço, então tá tudo bem, tá maravilhoso. Não tem nada de errado nisso. A única diferença minha foi que eu queria ser palhaça e na época eu não tinha como me sustentar com o meu trabalho porque ninguém contratava palhaça. E eu tive que ser homem. Então, quando ligavam para a menina que vendia o nosso trabalho, ela dizia: não, temos dois palhaços. São dois homens, né? São dois homens, dois palhaços. Então, eu tive que trabalhar todo como é que o homem fala, como é que o homem anda. Eu tive que realmente me disfarçar completamente. Então, foi assim, bem uma história de machismo nessa minha trajetória que eu vivi. Não sei se Keké passou por isso, né? Mas que ela é mais. Não é tanto do meu tempo. Ela tinha mais abertura. Na época que ela entrou, já era mais. Quando quando eu comecei a fazer palhaçaria, já existiam palhaças, mas a gente consegue, chega até a gente essas questões, né? É uma fala, é um jeito de se referir para a gente, a palhacinha, a tia, é É, a isso tia, mesmo. não sei o quê. Aí eu olho assim, tia, assim, tem essas coisinhas assim, né? Essas coisinhas. Mas nesse contexto de invisibilidade, né? De não poder assumir a sua prática, eu não cheguei a ter. Só esses resquícios já que estão postos por essa nossa sociedade e por essas referências. E é uma coisa até que quando eu comecei a pesquisar mais sobre isso, eu comecei a perceber e a pontuar que, na verdade, essas referências novamente recaem na questão da nossa formação eurocêntrica. Elas vêm dessa nossa formação discursiva ocidental e eurocêntrica,
do riso. Porque se a gente vai aqui perto não, porque é longe, né? Se a gente vai, por exemplo, em África, lá existe uma figura chamada Coreduga, que é uma figura cômica das comunidades do Mali, e que lá os Coredugas podem ser homens e podem ser mulheres. Né? Tanto é uma função social, não é uma função ligada ao gênero, é uma função ligada a um papel social que é desenvolvido, né? E eu acho que aí nos dá uma outra dimensão do que é a palhaçaria na nossa sociedade. E aí essas colocações aí, limitações de gênero e tal, já vem a partir de uma contaminação discursiva europeia, eurocêntrica, ocidental, que sempre é herdada do patriarcalismo, né? Que violenta a gente também em outros espaços, né? No trabalho, na educação, dentro de casa, e se estende, por exemplo, para a arte. Agora, em relação a essa pergunta que você falou, eu acho que, em determinado ponto, existem caminhos aí que estão sendo construídos de uma chamada palhaçaria feminina. Mas, por exemplo, quando a gente vai ver Palhaça Ferrugem, a Palhaça Ferrugem, eu não limitaria ela a uma palhaçaria feminina, entre aspas. Porque a Palhaça Ferrugem é uma palhaça de lona, de circo. Então, ela dialoga com todos os mecanismos cômicos, com todas as práticas, as formas de jogar, né? Que são de palhaçaria de circo, né? E que nesse lugar eu acho que não se difere aí feminino e masculino. Claro que ela vai colocar ali uma pitada dela, de Gena, que ela é uma mulher. Então, por isso que eu acho que existe, sim, esse ramo aí, que é a palhaçaria feminina, que aí vai trazer as temáticas relacionadas com a mulher, tem espetáculos de mulheres palhaças, ou de palhaças, que falam de questões femininas, né? O casamento, a heteronormatividade, a solidão, várias questões, a maternidade, enfim. Mas tem outras palhaças que não caminham por esse caminho, por exemplo. E eu me coloco nesse lugar. A minha palhaçaria, ela é mais elaborada dentro do lugar da territorialidade, do coletivo, do riso, da festa, do rito e da brincadeira, né? E aí, nesse lugar, eu vou jogando com o feminino, mas o feminino a partir das minhas matrizes, né? Que não são as matrizes, por exemplo, de uma outra palhaça que, por exemplo, possa ser branca, né? Então, eu acho que aí existe esse jogo aí. Então, não existe uma linha só, são várias formas aí de construir esse riso, né? De praticar esse riso na cena. E diante desse universo todo que vocês estão apresentando para a gente, quais são as diferenças da arte que se faz em determinados estados? Por exemplo, lá no Maranhão, no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, aqui em Pernambuco. Quando essas artes elas convergem e quando elas divergem em sua forma de tratar o riso, brincar com o risível. E... Quer falar, Gena? Quer falar? Você falou assim, lugares bem próximos, né? Você falou lugares assim bem próximos. Mas eu já fui para lugares bem mais longe, né? Trabalhei, eu abaixei minha voz aqui, porque eu estou aqui no hotel, eu esqueci, eu lembrou que eu estou aqui no hotel e estou falando alto demais. Eu fui para lugar bem mais longe, né? Trabalhei 15 anos na Europa, tanto na Alemanha como na Suíça. E aí, eu quando cheguei lá na Alemanha, eu pensei que tinha que mudar um pouco, né? Eu e Nil, a minha dupla, Espaguete Ferrugem, a gente, no primeiro ano lá trabalhando, a gente mudou um pouco a nossa linguagem do Espaguete Ferrugem, que nós somos muito apimentados, né? A linguagem bem do Nordeste mesmo, né? E uma linguagem bem diferente também aqui do Brasil. A gente achou que tinha que mudar, e mudamos. No segundo ano, a gente não quis mais esse papo de mudar, não. A gente mostrou na Alemanha quem é Espaguete Ferrugem mesmo aqui, do jeito que a gente trabalha aqui no Brasil. E realmente foi maravilhoso.
sabe? Que a gente perceber que o palhaço realmente não tem isso. Eu percebi isso, que não tem muito isso de onde você esteja, a sua linguagem. Se você já sabe trabalhar o riso de uma maneira universal mesmo, não importa onde você esteja. Você está em São Paulo, né? Porque eu sou nordestina, né? E o pessoal paulista, os cariocas também gostam muito de chegar um pouquinho assim, né? Tirar uma onda junto com a gente. E lá no Europa Park, na Alemanha, trabalhamos com amigos muito assim, do Rio de Janeiro, de São Paulo. E eles viram a diferença do que é ser um palhaço nordestino, palhaço brasileiro quando está lá fora, sabe? Como é que é a energia da gente, as coisas que realmente eles ficam perguntando até que droga que a gente usava para estar em cena. Teve um chefe que veio lá, né? A pessoa que está dizendo, mas o que é que vocês usam? Me diga aí, porque aí precisa colocar para os outros artistas que estão aqui. Não, nós somos assim mesmo, nós trabalhamos assim. É do nosso modo, a gente não usa nada, não. É o nosso amor pela arte. É o que a gente faz é desse jeito. Pode estar no interior, pode estar numa tribo de índia, né? Pode estar, sabe, nos lugares mais assim, diferentes. É essa energia. Pode estar num lugar bem maravilhoso, com grandes profissionais, com grandes artistas, né? Que trabalhamos já no cinema nacional, né? O Homem que Desafiou o Diabo. Estivemos próximos de Uhum. grandes artistas e tal, mas foi essa linguagem, foi a nossa linguagem do palhaço nordestino, essa que nós levamos ou para Pernambuco, ou para Maranhão, ou para o Rio, ou para São Paulo. E que chega nos corações das pessoas, porque quando você está preparado já para fazer o riso acontecer, eu acho que assim, não importa muito onde nós estejamos. Né? Só que a Keké, né, doutora, está quase sendo doutora já nesse assunto aí, né, Keké? Já esteve, Sou doutora. já esteve lá na nossa universidade, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, ela é perita aí para falar como quase doutora, chegando a doutorada aí da palhaçaria. Sou quase doutora, menina. Estou com meu estetoscópio pronta para. Eu acho também, eu concordo com Ferrugem. Eu acho que não tem. Eu acho que não tem muita. Não existe essa. Eu posso dizer, essa diferença profunda. Talvez exista algumas singularidades, como a própria Ferrugem disse. Existem mais singularidades, só que a palhaçaria, o riso, né? Ele vai, começa a ele se embrenha na gente, se embrenha nas pessoas, né? Quando a gente tá ali, que a gente começa o nosso jogo, a nossa brincadeira, a gente inicia uma relação muito íntima com as pessoas, sabe? Estabelece essa relação íntima e daí a gente começa a jogar muitas vezes em cima das coisas que a gente já percebe. Então é uma leitura muito rápida das pessoas que a gente estabelece, uma leitura um jogo muito rápido que a gente coloca e muitas vezes o que não dá certo a gente já passa para outra coisa. Se a gente vê que aquele código, aquela informação aquele brincadeira que a gente jogou, não rolou, não deu liga, a gente já parte para outra. Então é essa relação muito de jogo, né, de brincar que a gente vai fazendo e que a gente vai construindo. Por isso que é uma dramaturgia que se instaura naquele momento. A gente até tem um roteiro pronto, mas ele vai acontecer na hora. Quando, por exemplo, o meu espetáculo Círculos Brincantes, ele tem elementos que são do Maranhão, muito próprios do Maranhão, como a punga, o tambor de crioula, elementos da catirina, que se, por exemplo, eu for para uma comunidade, lá, como eu já fiz numa praça, lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, inclusive para uma escola, que eles levaram a escola toda para a praça e foram assistir, eram só jovens. E muitos dos signos, esses jovens, eles nem sabiam.
aquele negócio de eu estar pungando, batendo barriga com eles, e rodando, e não sei o quê. Eles não estavam muito, eles não entendiam muito aquilo ali, sabe? Mas eles riram, eles brincavam, eles. E, inclusive, talvez esse não entender o que era aquilo, fazia até com que eles rissem mais. Porque dizia, que doidice, que é palhaça fazendo, que bate com barriga e gira, e bota no fogo e não sei o quê. Então, esse elemento que ela está falando da universalidade do riso, né? Que esse jogo do absurdo, do estranhamento, às vezes o riso pode se dar nesse estranhamento e também pode se dar nessa intimidade, nesse saber o que é aquilo ali. Então, é muito diverso, é muito rico. E se você assistir o espetáculo deles, o trabalho dele, você vai se cantar, porque é exatamente isso. Quando eu assisti, eu ficava, toda vez eu ria. E tinha vezes que eu já não ria só da brincadeira deles em si. Eu ria do que o público reagia da brincadeira deles. Eu não ria mais só do que eles faziam, porque eu já tinha visto tanto, eu já começava a rir de como as pessoas reagiam àquilo ali. Isso passava a ser engraçado. Então também tem isso, sabe? Então Ah, muito bom de fazer e de ver. Caio Fernando Abreu, ele disse o seguinte: odeio circo. Aliás, odeio tudo que me encanta e depois vai embora. Para vocês, o que é desencanto na arte de um brincante? Fala aí, que é que você tá mais nessa área aí. E vai embora direto das praças. Rapaz, como eu falei para ele ainda há pouco, né? Ele perguntou para mim o que é bom desse negócio de turnê. Mas tu também sabe que tu tava rodando por aí tudo quanto é canto. Eu acho que é Eu isso, demoro essa coisa. muito, né? Vocês ainda demora, vocês ainda ficam, aperreia o povo, conhece os vizinhos e tudo, faz amizade. E a gente, às vezes, é só 3, 4 dias. E mesmo assim a gente é bem tenso, porque a gente conhece muita gente. Na própria espetáculo em si, na apresentação em si, já se estabelece uma relação de encontro ali também. E aí no outro dia ir embora, aí você fica, poxa. Então é isso mesmo, é crueldade. É crueldade com a gente e é crueldade também, mas é isso. É como Mas aquela música do Chico Buarque, né? E tem aquela que eu esqueci agora. Acho que Jana pode cantar aí. Vais e rivos, nananana, para a próxima função. garanto que o dia eles já foram felizes. E E, a raiz. e, Adeus! Mas olha só, simplesmente nós ficamos 1 ano e 8 meses nessa cidade com essa pandemia. 1 ano e 8 meses. A gente já tem uma ligação tão forte que até uma netinha minha nasceu nessa cidade. Ah, Então, realmente, vai ser um desencanto grande. Foi um encanto grande a chegada. Vai ser um desencanto muito grande da gente, nos nossos corações, para deixar essa cidade. Mas, normalmente, nós passamos 1 mês. Quando a cidade é muito boa, passamos 2 meses. E como o nosso circo também tem uma história de que foi a primeira escola de circo do nosso estado, né? O Circo Grock criou a primeira escola de circo, né? A Unipac, quer dizer, não, essa não Unipaz. A EPAC. E aí a gente sempre leva isso. Onde a gente vai, a gente dá aulas, né? De circo, de algum segmento circense. E a gente pega muita amizade, fica com aqueles alunos, com o pessoal. E cresce muito assim uma irmandade também, quando existem outras palhaças na cidade, quando existe, né, outros brincantes e tal. Então, tem realmente esse primeiro encantamento que é maravilhoso, é como se fosse uma paixão, né? Assim, uma coisa que a gente, todo mês a gente está se apaixonando, todo mês a gente está desapaixonando, está desencantando. E aí a gente aprende com isso também, né? A desapegar, a saber que estamos aqui só de passagem, né? Todos nós. E isso vai nos dando ensinamento mesmo, de levar encantos e fazer desencantos.
Mas, assim, é uma alegria muito grande, sabe? Conhecer novas pessoas sempre, levar elas no nosso coração e ficamos com grandes amigos, amigos até hoje, assim, que a gente já pegou como irmão, né? E é esse o nosso segredo de encantar e desencantar. Não sei se foi bem essa pergunta, mas é como vejo tudo isso, assim, no ciclo. Que chega e vai embora tão repentinamente, né? E quando o carro de som passa anunciando, o circo ficou mais uma semana. O público pediu e a gente ficou mais uma semana. Aí é uma alegria geral para as pessoas que pensam que não. Porque tem pessoas que acham que o circo vai embora e não teve a oportunidade de assistir, a gente dá mais uma semana. E é engraçado que quando o circo está desmontando, e eu vou lá no centro da cidade e falo, o circo vai estrear quando? Já pensaste? Ninguém merece. A gente passa na Ai, meu cidade Deus. um mês anunciando, anuncia a primeira saída, anuncia a segunda saída. E a gente, quando a pessoa, o circo vai estrear quando? Quero muito ir, quando vai ser eu? Só se for na próxima semana. Eu acho que esse encantamento ele tem que estar presente, porque é o que alimenta. Eu lembro que quando eu estava, na época que a gente estava lá, que eu estava vivenciando lá com o Circo Grok, era sempre uma coisa que era falada muito, é preciso itinerar, a gente precisa itinerar, a gente precisa viajar, porque eles ficaram muito tempo fixos lá no Rio Grande do Norte, exatamente por conta da escola de circo, que tinham muitos alunos, enfim. Mas aí chegou esse momento que foi preciso levantar, desencantar, encantar de novo e sair, né, encaminhar. Uhum. E aí, isso que depois foi gerando outras perspectivas para o espetáculo do Circo Grok, para o próprio circo, para a trupe. Ainda veio tanto perspectivas até do ponto de vista das gerações. Já tem mais uma geração garantida de Circo Grok, né? Já tem a É segunda verdade. geração, que é com o filho deles. Já tem a terceira geração aí chegando, né? Quer dizer, que nasceu agora. Então, até isso também dinamiza esse encantamento, né? Então, para a gente, por exemplo, que trabalha na rua, esse encantamento é necessário para que a gente conheça outras praças, para que a gente entenda essas dinâmicas das praças, para que a gente relabore o nosso fazer, para que a gente não pare naquele ponto e aí a gente descubra outras coisas, outros jogos, outras formas de estar, de jogar, de brincar, de fazer. A gente encontre outros brincantes e fazedores também por esses caminhos. Então, Uhum. é importante esse desencantar e esse encantar o tempo todo, que ele que alimenta o nosso fazer. É verdade. E o que é ser artista de rua hoje, Raquel? E o que é ser artista de rua hoje, Gena? No caso Artista de de Gênero, é o circo, que é aliás. de circo, é de É, lona, né? aham. Eu corrigi, porque eu fui inventar Fisicamente, de reler a pergunta aqui e fiz a mesma pergunta, mas a pergunta é para Raquel, o que é ser artista de rua hoje, no nosso país, e a Gena, o que é ser artista de circo hoje? olha, eu vim do teatro, né? Então, me apresentei bastante em teatro antes de ir para o circo. E, assim, a mulher palhaça no teatro, nessa época que eu falei para você essa história toda, que eu precisei me transformar em palhaço, é muito aceita. O personagem feito no teatro, em cima de um palco de teatro, né? É maravilhoso. Tudo é aceito. O negócio é ir para a rua, o negócio é ir para dentro do circo, né? E quando a gente decidiu aí para dentro do circo, foi um grande sonho que a gente ter o nosso circo, porque a gente não tinha lugar para se apresentar. Nossa cidade só tinha um teatro, o Alberto Maranhão, e as pautas sempre lotadas, e a gente ficava sem lugares para se apresentar. Sempre quis apresentar em rua, sempre foi o maior desejo da minha vida, foi sim apresentar em rua, mas nesse momento que a gente estava terminando o nosso curso, foi muito, assim,
fascinante estar no teatro, né, no palco do teatro. Saíamos na rua para fazer a chamada do nosso espetáculo. Nosso espetáculo era no teatro. E quando eu entrei no circo, que foi um grande sonho ter todo palhaço, pelo menos assim, quando eu fiz as pesquisas, eu estava pesquisando, né, sobre o mundo do palhaço, sobretudo eu ia muito para os circos. Eu ia pesquisar muitos palhaços que moravam no circo. E o grande sonho era esse, é ter o seu circo, ou trabalhar no circo, viver no circo, era isso que todo mundo queria, né? Eu, pelo menos, vivenciar, passar um tempo, mas era o desejo de todos. E aí a gente começou a ter esse desejo de ter um circo, nosso circo, porque também até para trabalhar em circo, a gente, sem ser nosso, a gente fez testes. Nosso primeiro circo que a gente trabalhou foi o circo do Marcos Frota, né? Circo Popular do Brasil, que na época era esse nome, Circo Popular do Brasil. Ele passou um tempo na nossa cidade e quando passou lá a gente foi junto. Mas só até isso que foi Espaguete que trabalhou no picadeiro, porque eu era mulher. Não entrava mulher no picadeiro do circo. De jeito nenhum, tinha uma artista lá maravilhosa, que fazia muito tempo que queria ser palhaço, queria entrar no circo. E não era aberto o picadeiro para mulher. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a trabalhar com o Nil, né, que é minha parceira, e com o restante do pessoal do circo em eventos, assim, em escolas. Eu levava todo mundo para ir para a escola e lá eu podia ser a palhaça. O palhaço que na época eu fazia palhaço. Mas, assim, viver no circo, se apresentar em circo, ser agora palhaça de circo, é tipo assim, vivenciando um sonho mesmo assim, profundo mesmo que eu tive. Tive que morar um tempo na Europa, não foi porque eu queria morar na Europa. Muitas pessoas diziam, que maravilha, você está na Europa, morando na Europa. Eu disse, não, mas que maravilha você estar no Brasil, vivendo com sua arte, podendo fazer o que você quiser, porque é isso que eu quero, viver no meu país. Eu estou morando na Europa, vivendo lá porque eu quero realizar o meu sonho de ter o meu circo. Então, eu trabalhei um tempo na Europa, juntei uma grana boa e vim realizar o sonho, fazer o meu circo aqui. E assim, esse momento de ser palhaça de circo, estou muito feliz que já encontrei mais 2 palhaças que estão em picadeiros de circo aqui no Brasil, que eu fiz uma pesquisa muito grande para saber, né? Que tinha mulheres querendo saber, pesquisar quem é que estava no circo. Porque já teve mulheres em circo, mas que não foi registrado isso, entendeu? Eu fui, assim, a primeira mulher, vamos dizer assim, que registrei, que eu fui dizer assim, contei a história e estou, no momento, vivendo presente no circo. Já teve outras mulheres, mas não foi. Não, assim, não teve registro. Aí teve a Mariana, que é a neta de uma palhaça que fez o Chamego, que fez um documentário também, mas que ela trabalhou também como homem, como palhaço. Não foi como palhaça. Aí eu cheguei e coloquei a palhaça no circo, os picadeiros do circo brasileiro. Então, para mim, assim, é um sonho não só meu, para mim é um sonho que eu estou levando, assim, o sonho da mulher palhaça, né? Que aí eu estou levando junto comigo. Para mim, é assim, eu moro no circo, meu trabalho é no circo, minha vida é no circo, então é um sonho, assim, realizado, é isso. E quanto a você, Estou meio Raquel? realizada. Que bom, né? Que, Que bom. que linda essa história, né? Para mim também é um pouco parecido com isso. Eu consegui viver, trabalhar com a minha brincadeira, com a minha palhaçaria na rua, é também isso. É poder realizar ter, ter concreto uma coisa que foi de muita batalha, né? Porque também, quando eu comecei a fazer palhaçaria, a maioria das palhaças, elas faziam palco, né? Elas faziam cenas de espaços fechados. Eu acredito que eu era uma das poucas palhaças que fazia rua. Então, o meu primeiro espetáculo ele foi na rua, o meu espetáculo solo. E por ser de rua e por não ter muitas palhaças na rua, isso gerava muitas vezes questões, assim, né? É até mesmo uma mão boba que vinha, que vai na hora da cena, quando a gente chama uma pessoa para participar, um homem, né?
enfim, Hum. e a gente vai dialogando com essas questões, com essas falas, com esses olhares, enfim, jogando com isso. Hoje não, hoje já tem muita palhaça fazendo rua, muita palhaça fazendo apresentação de rua, enfim, eu acho que isso é importante. Então, para mim, primeiramente, é concretizar uma trajetória que não foi fácil, porque eu rodava chapéu em semáforo, fazia, é, 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 rodava chapéu em ruas, até chegar a ter meu primeiro solo, né? Até chegar a apresentar no primeiro festival, que foi as Marias da Graça, lá com esse monte de mulher palhaça, que foi com que Gena estava lá também participando, que foi lá que a gente se conheceu, até fazer minha primeira circulação, né, pelo Maranhão, e aí chegar até hoje, com a idade que eu tenho, né, 43 anos, e poder ter minha família, ter uma casa, ter meus filhos, criar meus filhos a partir do meu brinquedo na rua, sabe? Claro que nem sempre são flores, nem sempre tem a estabilidade, às vezes são dificuldades, às vezes a gente aperta, mas também muitas vezes a gente tem os prazeres de exatamente desses encantamentos e desses desencantamentos, de estar por aí, de conhecer pessoas novas. Por exemplo, como eu fui lá no Circo Grock, vivi com eles um tempo, né? Dormia lá no trailer de Gênesis e dizia, meu Deus, dormi no trailer com uma palhaça aqui, meu pai do céu, que maravilha. E ela sempre me chamando, fica aqui, a gente bota um trailer para tu, para Yuri, que é meu companheiro, vocês ficam aqui no circo e tal. Eu disse, Gena, meu circo é na rua, meu circo é na praça, não é dentro da lona, não. Tu é na lona, eu sou na rua. E a gente sempre brincava com isso, mas convite não faltou, né, Gena? Foi. Ainda Mas tá é isso. aberto, viu? Tá vendo? Ela sempre tá me convidando. E aí é isso, é sempre esse lugar é isso, de concretizar uma jornada, né? Que ainda tem muito ainda para vivenciar, ainda tem muito para viver. E, para além disso, que é um pouco do que a fala que Gena falou, é esse lugar político também, sabe? Político não nesse lugar político partidário, enfim, nada disso, mas nesse lugar de construção de novas possibilidades, de abertura de caminhos para outras mulheres que virão, para essas novas mulheres que virão e que já estão por aí brincando e fazendo, como já tem mulheres fazendo circo na lona, como já tem mulheres fazendo rua, como já tem mais palhaças. Eu digo hoje, menina, mas tem tanta palhaça, e tem tanto festival de palhaço que está cada dia crescendo, cada vez mais. E isso se deve também a isso, sabe? A gente ter feito antes e, e fomentado e construído e alimentado essa energia para essas que virão agora e que virão depois. Então é também esse lugar político. Existem algumas questões inquietantes e uma delas é: como é que vocês lidam com o medo de palhaços? No caso, medo de palhaças. Eu conheço pessoas que são adultas e ainda guardam pavor. Como é que vocês lidam com Eu, isso? eu apresentei recentemente na verdade, a gente apresenta tudo quanto é lugar, né? E aí eu Aham. apresentei há uma semana atrás, final de semana agora, eu fui fazer uma brincadeira no aniversário de um, de um amigo, do filho de uma amiga minha, né? Do Davi. E a tia dele tem medo de palhaço. Ela tem medo de palhaço, ela tem medo de palhaço. Ela tem medo de palhaço, mas ela não tem medo de palhaça. Pode ver, ninguém diz que tem medo de palhaça. A maioria das pessoas diz que tem medo de palhaço. Então, medo de palhaço é uma coisa que não existe. É uma fobia que não existe. Entendeu? Então, assim, aí eu disse, ela não tem medo de palhaça. Aí, quando eu comecei a apresentar, até fiz uma brincadeira com ela e tal. E ela rindo, rindo. Eu falei, cadê o medo de palhaça? Ah, é porque eu sou palhaça, né? Você tem medo de palhaço, não de palhaço. Mas, assim, nunca passou pela minha cabeça essa questão do medo do palhaço, o medo da palhaça. Mas já passou de uma criança muitas vezes ficar chorar quando a gente entra em cena as crianças se assustar, porque na verdade isso também é palhaçaria, isso também é riso, né? E aí a gente joga, a gente brinca com isso, né? Às vezes eu saio correndo com medo também, né? Hum. Às vezes a gente brinca de várias formas com isso. A gente leva na brincadeira, vai jogando na brincadeira, né? Com esse negócio do medo e tal. E acaba que depois a criança vai se aproximando, quando você vê no final,
tá agarrado no seu pé que você não consegue mais se livrar daquela criança, daquele adulto, enfim. Mas é verdade mesmo isso de que a gente não vê isso, as crianças ter vergonha ou ter medo de palhaça. Não é verdade. Eu lá no circo, no final, uma vez uma criança assistiu todo o espetáculo e a gente fica depois do espetáculo, a gente fica lá, né, para tirar fotos com o pessoal tá saindo do circo. Aí a gente também vai lá pro portão para dar tchau, até o último tchau, até o último adeus a gente dá. E aí a gente fica pronto para tirar fotos. Aí passou uma vez uma mãe com a criança e já passando bem distante, né? Dizendo que não venham não, porque ela morre de medo de palhaço. Sabe? Aí eu tava lá, mas eu tava tirando foto com outra criança já, mas eu ouvi isso. Só que ela não sabia que eu tinha escutado, né? Aí eu parti pro abraço, sabe? Quando eu vi a criança, que eu fingi que não tinha escutado, que a mãe disse que ela morria de medo, eu corri pro abraço, né? Pra ele. Meu amigo, cara de um bico! Aí abracei. Não teve jeito, mas a criança parou assim e ficou comigo, sabendo que era uma palhaça, né? Eu acho que a gente tem uma energia diferente, eu acredito. Sabe como eles se sentem assim, a mulher, a energia da mãe é muito próxima a eles, né? Então, eu fui direto para ele com os braços abertos e já muito feliz em vê-lo, assim. Aí não teve nem tempo dele ter aquela reação de medo, sabe? Ele ficou parado assim, aí já percebeu que... Olha, aí a mãe, olha, meu filho, tá vendo? É a palhaça. Ela é sua amiga. Eu fui conversando psicologicamente nisso, que é sua amiga. A criança ficou bem, sabe? Ela não ficou bem, não, mas eu escutei antes que a mãe avisou. Depois eu chamei a mãe assim do lado e falei para ela: olha, você não fala mais isso, que sua criança tem medo do palhaço. Não fala. Você fala assim: ele ama o palhaço, ele é muito amigo do palhaço. Ah, que alegria, ele deu pro circo, fui ele que chamou eu para vir pro circo, foi ele que ficou me chamando. E isso ele vai aceitando, vai começar a aceitar, vai começar a perceber que realmente o palhaço é amigo das crianças. Aí ela disse, é mesmo, a partir de agora eu vou falar que agora a palhaça é amiga dele, porque ele encontrou uma nova amiga e tal. Aí começou a conversar, e com uma semana, quando o circo estava indo embora, ele apareceu de novo, sabe? Aí já tirou a foto com o palhaço. Tirou a foto com o Nil, né? Que trabalha comigo, porque espaguete realmente, ele é muito assim, ativo assim demais, dá um certo medo. As crianças têm medo de espaguete mesmo, sabe? Porque ele é muito agitado. Mas nesse dia essa criança tirou foto com ele também. Mas assim, o interessante que lá na Europa, a gente trabalhou um tempo na Europa, né, e tal. E aí lá as crianças, né, elas são desde criança, educadas para assistir espetáculos, que não tem muitas vezes palavras de mímicas, né? Que quando a gente chegou logo lá, a gente não sabia a língua ainda, a gente trabalhou muito com a mímica, né? E aí elas são acostumadas já a gostar, né? De todo o ator em si, ou do palhaço. E aí a pessoa que nos contrata viu sempre a dupla, Espaguete e Ferrugem, trabalhando. Quando foi na outra semana, ele chamou a gente lá e falou, olha, a partir da próxima semana, ele vai trabalhar no espetáculo solo dele e Ferrugem em outro, porque a gente observou que vocês dois, mesmo trabalhando juntos, vocês são independentes. E essa pessoa é um diretor, ele já é acostumado muito a ver o artista, a sentir o artista. Ele percebeu isso. O jeito que a criança chegava para mim, o jeito que a criança chegava para Nil. E a Ferrugem, a palhaça lá na Europa, é muito mais aceita, assim, né? A palhaça é muito amada, então as crianças já vêm abraçando, já vêm querendo ficar no seu colo, já vêm querendo levar você para casa, praticamente. E aí ele não tinha muito isso do medo, sabe? Mas a mulher, eu sentia que era mais abraçada. Espaguete estava do meu lado assim, e ela vinha mais para mim. As crianças chegavam mais para a mulher. Então eu conseguia perceber isso, que a energia da mulher, a energia da palhaça, é bem mais aceita para a criança. Não existe muito isso do medo, realmente, como o Teté falou. Não existe mesmo. Até no Brasil e fora do Brasil tem isso da mulher ser mais aceita, sabe?
Tem medo de palhaço, não medo de palhaço. É verdade. A gente já está chegando ao finalzinho desse nosso bate-papo, mas eu vou trazer mais uma questãozinha só do Charlie Chaplin, que disse o seguinte: creio no riso e nas lágrimas como antídotos contra o ódio e o terror. Enquanto fazedoras de risos, no que é que vocês creem? Você acredita que você falou isso aí? E eu lembrei do episódio que aconteceu no circo, Hum, que uma pessoa no outro dia voltou para agradecer a gente, né? Porque a irmã dele já estava com 6 meses sem sair de casa, com muita depressão, com muita depressão. Só pensava em morrer, tristeza profunda. Aí ele levou ela para o circo quase arrastada mesmo, quase à força. E aí ela disse que quando chegou a parte dos palhaços, essa mulher começou a sorrir, começou a ficar feliz de uma forma que ele chorou olhando para ela assistindo a gente e ele olhando para ela, porque ele estava recuperando a irmã dele de volta, né? Naquele momento ele viu que tinha uma solução, que ela não ia querer mais morrer e tal. E ele no outro dia foi no circo contar a história pra gente e chorou contando essa história. Como o riso foi transformador, né? Para essa pessoa tão querida dele. Então eu acho isso, nem sei se eu estou bem indo na linha do que você perguntou, mas assim que você falou sobre essa sua pergunta quando chegou a mim, veio essa lembrança desse momento, né? Como foi transformador, como a tristeza, né? Até a vontade de morrer foi tirada, né? Foi curado, assim, simplesmente num espetáculo onde tem o riso como, como um principal, assim, né? Porque o palhaço no circo, ele no circo ou na rua, né? Onde o palhaço tá, ele vira o principal em tudo, né? Então, como é transformador, como é curador, né? E eu senti, e todas as vezes que a gente vai para circo, a gente recebe os abraços, assim, de agradecimento, de como foi transformador chegar, a energia da alegria e tirar a tristeza, tirar muitas, assim, pessoas... Uma vez a gente estava saindo de um espetáculo que foi feito numa empresa, porque a gente trabalha também com espetáculos motivacionais, né? E a gente estava saindo de uma empresa e um rapaz falou para mim assim, olha, eu estava indo amanhã para uma clínica. Eu mesmo ia me hospitalizar, porque eu sabia que se eu não fizesse isso, eu não ia aguentar ficar vivo. Então, eu sabia que eu ia tentar alguma coisa e eu ia para uma clínica amanhã. Só que depois desse espetáculo aqui, eu vi como é importante a gente viver, como a vida é importante para a gente, como é bom a gente estar sorrindo, como é bom ver a beleza de tudo. Então, agradeceu, abraçou. Então, é muito bom estar nesse momento, assim, levando isso para as pessoas, sabe? Nem sei se foi a sua pergunta, mas é porque eu senti de falar isso. foi sim, a Eu pergunta foi sobre essa questão da crença. E você demonstrou agora como é essa crença na prática. Foi sim. eu acredito também um pouco nessa linha que Gena coloca, não só o riso, mas a arte mesmo, a cultura, a arte. Eu estava até essa semana contando uma história parecida com essa história de Gena, mas não, eu não estava de palhaça. Eu estava como artista de rua mesmo. Quer dizer, eu estava de palhaça, mas não estava numa cena, num espetáculo. Eu estava apresentando, eu estava fazendo um semáforo. Veja bem, eu estava fazendo semáforo, isso na época que eu fazia semáforo ainda, aqui numa comunidade, num bairro de recursos financeiros aqui, que é chamado bairro da Torre. E eu estava lá rodando chapéu, fazendo. De repente uma senhora veio, num desses intervalos que eu sento assim no meio-fio para descansar, para tomar fôlego, e ela se aproximou e disse: Eu posso sentar aqui com você? Eu disse: Pode. Aí ela sentou próximo a mim. E aí ela começou a falar que ela tinha acabado de desistir de se suicidar naquele momento, que ela ia se suicidar de cima de um prédio lá,
onde ela morava, e que ela tinha me visto ao longe fazendo uma apresentação, que eu entrava, né, fazendo os malabares e fazendo uma brincadeira e tal, e que aquilo impulsionou ela a não fazer mais aquilo, porque ela se questionou naquele momento. Aquela mulher tá ali no meio daquela rua, fazendo aquele momento, fazendo a apresentação, rindo, jogando, brincando, ganhando recurso, e eu tô aqui, eu tenho tudo dentro de casa, eu tenho o meu trabalho, eu tenho. Ela não trabalhava, mas ela tinha luxo, né? Tinha toda Uhum. aquela coisa em volta dela e ela queria se matar. Aí, na mesma hora, ela desistiu e sentiu vontade de ir até mim, conversar comigo. Ela contou tudo isso, eu fiquei tipo, 30 minutos. Eu parei de fazer o chapéu, de rodar o chapéu, e fiquei só escutando ela. E aí ela foi falar toda a vida dela, por que que ela tinha tentado suicídio, toda a questão que envolvia toda a trajetória da vida dela, que envolvia inclusive essa cultura machista, patriarcal, enfim. E aí ela me vendo, ela disse, não, como assim? Como é que eu vou fazer? Depois a gente ficou amiga de falar pelo celular, pelo Zap, e ela mandar mensagem dizendo que ela tinha procurado emprego, que ela tinha se separado do marido, porque era uma relação também disso que fazia com que ela ficasse com depressão, e que ela agora estava fazendo um curso, ela tinha procurado se arrumar, estava se sentindo mais bonita e não sei o quê. E que ela tinha um presente para me dar, que ela tinha comprado, enfim. Foi as últimas mensagens que eu tinha recebido dela, porque depois eu perdi o celular e nunca mais eu falei com essa moça. E eu também parei de fazer. Ah, inclusive, aquele foi a última vez que eu fiz semáforo. Porque depois eu comecei a fazer outras coisas na minha vida, começaram a aparecer trabalhos. E aí eu não precisei mais ir pro semáforo, porque eu fui fazer outros trabalhos. E aí eu não precisei mais ir. Eu ia porque estava num aperto danado de grana. E aí não fui, então nunca mais eu fui. Então, assim, muito, muito, muito isso, sabe? O que eu acredito é que o riso o próprio trabalho que a gente faz, seja em qualquer lugar que a gente faça, né? A cultura, a arte, ela tanto, ela constrói coisas aqui dentro da gente, possibilidades, jornadas de descobertas na vida da gente, como foi as jornadas que foram contadas aqui, minha, e Gena depois se juntou a esse círculo aqui, que contou as delas. Então, constrói descobertas dentro da gente, e me ajudou a me descobrir enquanto uma mulher negra, enquanto uma mulher periférica, enquanto uma artista, enquanto uma mulher de terreiro, me ajudou a descobrir essas coisas, como também possibilita que eu construa coisas coletivas com as pessoas, né? Transformações, como a Jana falou, coletivas, em territórios diversos, em lugares diversos. Eu acredito que é isso que é um fôlego, é esse momento de parar e dizer, peraí, que foi o que ela fez lá em cima do prédio, é o que se estabelece em cada momento quando a gente está em apresentação, é aquele parar onde as pessoas, peraí, é outro lugar, é outra forma, é outra relação, a gente impulsiona outras coisas, né? A gente semeia outras coisas. Imagine se não existisse arte, imagine se não existisse palhaçaria, imagine se a gente não fosse para as ruas, imagine se não tivesse os brincantes, os mestres, as festas, os ritos, dentro de um cenário pandêmico, dentro de um Uhum. processo de governo tão cruel, tão mortificador, que traz tanta ideia de morte, de morte, de morte, de tiro, de Uhum. matar, de exterminar, de preconceito. Imagine se não fosse a nossa presença também. Nossa presença em nós e nos outros, né? Então eu acho que mais do que nunca o que nos espera é mais trabalho, é mais dispêndio de energia para esses processos de cura, para esses processos de transformação, para esses processos de encontro. Por isso que a gente precisa se fortalecer, porque para estar num espaço do circo, com um monte de gente apresentando, ou mesmo estar na rua apresentando, a gente precisa estar muito fortalecido, porque senão a gente se fragiliza também, a gente também sai depenado, ó, e a gente também precisa se fortalecer, mas eu acredito nisso. Eu acredito que a gente é um fôlego. A gente é uma transformação também. Entrou aí a Gese, ela. Gese é uma figura querida que fazia Mateus, um cavalo marinho lá em São Paulo. Ela também é uma das primeiras Mateus mulheres, né? Mulher. Depois veio a Cibele, veio outras figuras. Ela fazia junto com Cibele, Ah, Mateus maravilha. lá.
que é uma figura, né? Eu acho que ela saiu agora, deu um abraço e tal. Mas, olha, Mas é isso. antes de finalizar alguma coisa, de você falar mais alguma coisa, vou dizer uma coisa para você. Que presente maravilhoso foi esse que eu recebi hoje? Quem diria? Eu já estava para dormir. Tá E eu vendo? estou aqui conversando aqui com vocês, estou aqui vivendo esse momento tão único aqui que eu sei que não vai repetir assim, por esse Viva a podemos pareia. marcar até, né? Mas assim, é maravilhoso, uma coisa que não foi planejada, né? Aconteceu. E aí eu tô vivendo E esse... nem tava, Gena, nem tava dando certo a live, tava o tempo todo caindo. E aí eu É subi, verdade. eu saí lá de baixo, lá onde porque a minha casa tem 2 pavimentos. Eu subi para perto do roteador, e aí quando eu subi, tu entrasse e tu já integrasse. Então, tipo, eu tinha que acontecer tudo isso para me vir para cá, para te pegar aí, para a gente poder se encontrar, porque já faz Fazia muito tempo. tempo que a gente não se encontra, eu e a Gena. Desde que eu terminei o mestrado, que a gente. E depois eles foram viajar, circular pelo Brasil. Então, aí mesmo é que não deu mais para se ver, porque Rio Grande do Norte, saiu de Rio Grande do Norte, foi para outros cantos, para Goiás, eu acho, né? Para outros cantos, enfim. Então, Mas assim, faz aqui eu muito tempo que eu tô. estava aqui, Keké, querendo falar com você, querendo comentar e E não é, conseguia comentar. É, e sim. é o encontro. E aqui é tipo um encontro de comadre, entendeu? De comadre, assim, de falar, de conversar, estou muito feliz. Eu também recebi um presente. Eu, E Filo, ele atirou no que não sabia e atirou no que queria, acertou o que não sabia, sei lá, é uma coisa desse sentido aí. Conseguiu aí 2 palhaças para falar aqui na tua live. Você Pois acredita é. que eu não estava conseguindo falar com você? No comentário eu dizia, fala aí para ela, que eu acho ela maravilhosa. Fala aí. Ai, ai, Mas eu Mas sempre você maravilha. chamo. veio na realidade, o que eu creio, é isso. É o que a gente. Essa palavra, né, que a gente já conhece bastante, até porque foi de um ilustre que foi falado, né? Sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. E aí o meu sonho eu tive que sonhar junto para poder se tornar realidade, né? Porque tem as pessoas que vêm junto com a gente, vem gente da luz, do som, da equipe, vem o pessoal todo que está sempre junto fazendo esse sonho acontecer, né? A montagem, a desmontagem, o pessoal que está pegando no pesado. Então, é um sonho que é todo mundo junto. E é nisso que eu creio, que somos assim, cada vez mais fortes quando estamos juntos. Obrigada Eu aí. sempre. O comentário Aham. aqui da Avoadaça, Eu sempre Amiga, faço o olha, convite às pessoas um beijo que são para queridas ao convidado, entende? Por isso que quando você estava falando ali para mim assim, fala para ela, eu não consigo comentar. Enquanto a Raquel estava falando, eu coloquei embaixo assim, entra e sai da live, que às vezes esse processo de entrar e sair, você seguir a pessoa, os dois que estão conversando na live, você consegue comentar. Mesmo assim você não conseguiu. Então, quando você fez um comentário, disse, opa, apareceu para mim, eu lhe chamei. Ela tinha apareceu dito Agradeço de que você era ter feito boa. beata isso. também. Pois é. Mas eu vou fazer como Sônia Bierbar. Sônia Ai, Bierbar, Keké, quando está tá ficando. encerrando as suas, as suas conversas, as suas entrevistas, ela sempre pergunta o seguinte: qual foi a pergunta que eu não fiz que vocês gostariam de responder? Vocês conseguiram me ouvir agora? Sim. Qual a pergunta que você não fez? E que vocês gostariam de ter respondido? Ah, você fez tantas perguntas assim, tão interessantes, tão ricas. Ah, Eu, eu acho que Jana caiu, ó. é.
Eu acho que uma pergunta, ó, ela tá voltando. Ele perguntou, Gena, se teve alguma pergunta que a gente gostaria que ele tivesse feito e ele não fez. E assim, eu tô me senti contemplada com todas as questões, todas as perguntas. Eu eu não vejo assim, a gente falou tanta coisa, falamos desviamos, voltamos e foi rico demais. Eu acho que foi. Mas o É, processo do artista, ele é envolvido com todas as questões. Às vezes você pensou que deu uma fugida no assunto, não. Aquele assunto construiu Raquel. Aquele assunto construiu a palhaça Carolina. Entende? Tá envolvido, tá tudo envolvido. Mas, Gena, gostaria de ter ouvido alguma pergunta minha que eu não fiz? assim, é uma coisa que até eu me pergunto, né? Até que Sim. eu me pergunto sobre essa transição que eu tive, né? Do palhaço Ferrugem, o palhaço Ferrugem, com a palhaça Ferrugem, a palhaça. Isso não é que faltou você perguntar, porque isso também eu me pergunto, né? O que ficou em mim do meu palhaço, né? Porque eu fiquei muito tempo, né, sendo palhaço, vestindo paletó, gravata, chapéu. E depois eu me transformei, vestindo vestidos, laçarotes, flores, essas coisas. Então, isso que eu me pergunto, e eu já venho me pesquisando isso. O que é que tem de ferrugem em mim, né? Do ferrugem, o homem em mim, né? Aí, já que você perguntou se ficou alguma coisa, então eu vou me responder isso. Por Eu favor. acho que Eu acho que o que eu trouxe de ferrugem para mim, para palhaça, foi um jeito que eu sei que mulher também não é, isso não é só de homem. Eu sei que a mulher tem também, mas eu construí o meu palhaço colocando isso como se fosse do homem, o modo de mandar, o modo de dirigir a cena. Tanto é que por muitas vezes as pessoas me viam palhaça como escada, a escada, né? Porque é aquele que, né, dirige, comanda toda a cena, né? E na verdade eu não me considero uma palhaça escada, né? Porque eu já trabalhei muito sem mil e quando a gente está em dupla, a gente troca isso, amorosidade, né? A gente deixa realmente o palhaço na hora dele, das piadas, das acontecerem e depois também. Só que a gente, eu ficava muito perguntando isso, né, para mim, se o que é que eu trouxe do palhaço. E aí eu acho que era essa energia, né, que a gente vê muito em homem, né, do mandão, daquele que quer dirigir tudo, que quer tá mandando, fazendo. Então eu coloquei isso em Ferrugem, por eu ver isso em outros homens, né, que era alguns homens próximos a mim, não meu marido, que ele não é assim, eu que mando mesmo. Mas aí eu coloquei isso no meu palhaço e uma coisa que eu trouxe para palhaço e que, na verdade, eu fui depois perceber que existem mulheres assim também, né? Eu sou um pouco também mandona. Então, isso aí, eu achava que era do palhaço, trouxe para a palhaça e depois eu percebi que é uma energia minha, que eu tenho, tanto faz. Deus está sendo no masculino como está sendo no feminino. É uma energia que existe dentro de mim. E essa resposta eu tive há pouco tempo para mim, por isso que eu falei, então é até bom ele fazer essa pergunta para eu estar mais firme sempre essa resposta para mim, sabe? Que é uma energia minha, né? Que é uma energia do palhaço Ferrugem e veio para a palhaça Ferrugem. É uma energia que eu tenho em mim. Então é isso. Lhe respondi me respondendo também. Que bom. Meninas, muitíssimo obrigado por esses momentos maravilhosos. Agradeço a Raquel Carubina, agradeço também a Gena Leão, junto com a sua dupla, né, Espaguete Ferrugem, a Tá dando palhaça soneca, Ferrugem. tá dormindo, tá de cueca, Tá aqui, tá do meu lado e tá quase pelado.
Como Mas assim? eu que sou a mais agradecida de todos. Queremos ver, Porque eu recebi queremos um ver. presente. Vocês dois sabiam que vocês iam estar nesse momento hoje aqui. Sabia dessa existência do que ia acontecer hoje. E eu não sabia, então eu fui presenteada. Então eu sou a mais agradecida. Sou eu quem agradeço profundamente as duas. Vamos, Vocês se alguém incomodam? de Pois tirar não, o negócio. Raquel. Alguém consegue tirar o print, né? Print que Eu fala, já né? tirei muitos prints, meu filho. Tá pensando o quê? Tá certo. Eu não perguntei se você se incomodava, não, porque pelo menos para mim eu queria de lembrança. Eu não sabia, eu não sei tirar esse Maravilha. negócio. Eu tentei tirar aqui, mas errei tudo aqui. Depois envia, por favor, porque aí eu coloco lá nos stories. Tá, eu tô lhe Então, seguindo já, meninas, eu coloco para você. vocês se incomodam de ficar para a gente encerrar juntos? Não. Vai ser encerrado agora? Como é que é? Eu vou Sim, encerrar agora. Vocês querem dar uma mensagem final? Não, você quer cantar uma música, Gena? Opa! Então bora lá, Gena. Não, nós duas podemos cantar juntos. De hoje tem espetáculo, a música do Circo. Chamando pro Circo, chamando pra rua. Bora lá. E hoje tem espetáculo, você sabe, né? Hoje tem espetáculo! Tem, Tem Cicinho! mas já é agora. Hoje tem marmelada! Tem, sim, senhor! Hoje Às 8 tem da noite. goiabada! Tem, sim, senhor! Chegou, É no chegou, Circo tá na hora da alegria. Chegou, Chegou, tá na hora da alegria. O circo circo tem tem palhaço, tem todo Tem dia. todo dia. O circo tem circo palhaço, tem palhaço, tem todo tem dia. todo dia. E na rua também tem palhaço. O raio do sol suspende a lua. Olha os palhaços no meio. meio da rua. O raio do sol suspende a lua. Olha os palhaços no meio. da rua. Tombei, tornei tombar. Olha, A brincadeira já vai terminar. Ai, vai terminar, é verdade. A brincadeira vai terminar. Tombei, tornei tombar. A brincadeira já vai terminar. Tombei, tomba. A brincadeira já vai terminar. Já vai terminar. Ah, pois é. Beijo, amiga. Beijo, Muitíssimo amiga. obrigado. Beijo, Nil Peladão. Palhaço de espaguete. Abraço, Ferrugem amiga. A mão dele aqui, ó. Eita, Apareceu pelo menos a mão do espaguete. mamão. Parece pelo menos o roxo, Nil. Só o roxo. Pronto. Sonhado. Beijo grande. Beijo. Obrigado, caríssimo, pelo apoio que dá a Palhaça Ferrugem. Obrigado, Raquel Carabina. Obrigado a todos e todas que ficaram aqui conosco, que mandaram as suas questões, que conversaram de qualquer forma com elas, dialogando através do chat. Vocês podem rever essa nossa live, essa nossa conversa, que é a segunda parte. A primeira a gente só está com a Raquel, e a segunda tem a participação mais do que especial de Gena Leão, a Palhaça Ferrugem. Boa noite, meninas. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Tenham uma excelente noite. Boa noite a vocês e a gente se encontra no próximo Conversa Atrevida. Bom descanso, meninas. Boa noite. Boa noite. Gena. Beijo, amiga. Tchau, Filo. Beijo. Tchau, tchau. Cheiro no coração das duas. Tchau. Gratidão. Até breve. Até o próximo Conversa Atrevida. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.